Olá, estamos aqui hoje para mais um Toque Funcional. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da interface entre as oclusopatias e a olfação. Será que existe uma interface entre elas? Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Os prejuízos causados pela respiração oral e a sua relação de mão dupla com as oclusopatias são um tema, né? Os prejuízos são um tema debatido por demais e aceito universalmente, tá? Então essa não é a questão principal dessa nossa conversa de hoje, ok? Porque todo mundo sabe que se o nariz não for usado para respirar, ok? Se a boca for usada para respirar, a gente vai ter prejuízos, tanto no desenvolvimento adequado da respiração, quanto no desenvolvimento adequado das funções do sistema estomatognático. Então isso não é o tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: nós vamos entender se o bom funcionamento da relação da boca-nariz interfere no sentido da olfação. Então, é preciso que esteja tudo funcionando direitinho para que o olfato seja perfeito, para que o sentido do olfato seja perfeito. Essa que é a questão que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos dar uma revisada aqui. A gente está vendo aqui um corte, né, sagital da face, e aqui nós estamos vendo o nariz. Então o ar com as moléculas que estão suspensas no ar entram por aqui, ok? E quando elas chegam nessa região aqui, tem um zoom aqui, ó, que é o bulbo olfatório, que está na base, né, do crânio. Aqui nós temos o bulbo olfatório aqui em cima, logo acima, né, bem no encéfalo. E aqui a gente tem no nariz, tá, na mucosa nasal, essas células que são células especializadas em serem excitadas por moléculas específicas. Cada tipo de molécula vai desencadear um potencial de ação, ou seja, uma aferência para o sistema nervoso central, passando aqui pelo bulbo, chega lá em cima e o cérebro fala assim, ó, isso é cheiro de rosa, isso é cheiro de enxofre, isso é cheiro daquilo, e isso tudo foi aprendido ao longo da vida, ok? Então esse é o senso de olfato, que a gente chama de orto-olfação. Mas existe mais uma coisa que a maioria de nós não sabe, é que a gente também tem um sentido de olfato que é chamado retro-olfação e acontece na região mais posterior do nariz e é de responsabilidade do mesmo nervo que é responsável por várias coisas no sistema estomatognático, que é o nervo trigêmeo. Para quem está me assistindo e não é da área da saúde, o nervo trigêmeo é um dos principais nervos cranianos e ele é diretamente relacionado com a odontologia, mas ele também é responsável pela captação do odor na região mais posterior do nariz, e a gente nem sabia disso, né? Quando eu estudei, né, e maioria das pessoas, quando fazem o curso de odontologia, estudam o trigêmeo a fundo, e ninguém nunca tinha me dito isso, que ele também era responsável pelo olfato, tá? Então aqui na frente a gente tem o orto-olfato, que é de responsabilidade do nervo olfatório, e aqui atrás a gente tem a retro-olfação ou retro-olfato, que é de responsabilidade do trigêmeo. E por que isso é importante? Porque se a boca não está funcionando adequadamente, se eu tenho maloclusões, se eu tenho alterações no funcionamento do sistema estomatognático, eu tenho subindo para o sistema nervoso central algumas informações meio erradas, e vem de lá informações de ação também erradas, e não vem só para a boca, vem para outras regiões que são
inervadas também pelo trigêmeo. Então, esse retroolfato pode estar prejudicado quando a minha boca não está funcionando direito. É muito interessante e muito importante a gente saber disso. O olfato, ele tem um papel no reflexo de defesa humano e depende das aferências trigeminais para estabelecer esse reflexo. Ou seja, esse retroolfato ele é muito importante nessa questão do reflexo postural gerado pelo olfato. Vou dar um exemplo. Se você entrar num lugar que tem um cheiro agradável, o seu corpo inteiro assume uma postura de inflar mais os pulmões para sorver aquele cheiro agradável da melhor maneira possível. Por outro lado, se você entra num lugar com um cheiro desagradável, a sua tendência é encurvar, para diminuir a sua caixa torácica para o pulmão não encher demais e você não ter tanta molécula de odor desagradável impregnando aqueles receptores ali. Então, até a postura ela é influenciada pelo olfato, ok? E o trigêmeo, o nervo trigêmeo, ele é extremamente relevante no estabelecimento da postura, tá? Porque ele inerva regiões que são relacionadas com as informações que a gente precisa ter para estabelecer uma boa postura. Então há uma interface muito grande entre esses nervos, gerando esse tipo de problema. A interpretação do estímulo olfativo vai depender da combinação das aferências, ou seja, aferências são as informações que sobem para o sistema nervoso central. Então vai depender dessas aferências de vários nervos. Então nós falamos do trigêmeo, nós falamos do olfatório, obviamente, ele tem que estar estimulado, mas também a gente precisa lembrar que tem o facial e o glossofaríngeo, que são outros dois músculos que têm uma relação muito íntima com o sistema estomatognático. Ou seja, se a sua boca não está funcionando adequadamente, ou se a boca do seu filho não está funcionando adequadamente, vai ser difícil para ele amadurecer a capacidade olfativa dele, ok? E se você não tem a boca funcionando direito, com certeza, infelizmente, você não desenvolveu a plenitude da sua capacidade olfativa, porque existe essa interface e a gente precisa saber dela, ok? O estímulo olfatório só será plenamente interpretado se o fluxo de ar estiver acontecendo normalmente. Então, nesse aspecto do olfato, a respiração nasal também é importante. Nós falamos da interface entre respiração nasal e maloclusões, e isso também tem que ser levado em consideração, porque se o fluxo de ar não é adequado e completo pelo nariz, esses receptores, tanto oriundos do olfatório quanto do trigêmeo, não vão ser excitados e a gente não vai perceber o odor da mesma forma, ok? Então, aqui tem um quadrinho só lembrando, olha só. O fluxo de ar vai entrar por aqui, vai passar aqui e ele vai depender de informações para subir para o sistema nervoso central e vir de lá reflexos, tanto do nervo olfatório, quanto do nervo trigêmeo, quanto do nervo facial e quanto do nervo glossofaríngeo, ok? Então, esses 4 nervos cranianos estão envolvidos com a olfação e estão também diretamente envolvidos com o funcionamento do sistema estomatognático, ok? Então, se a sua boca não funciona direito, com certeza você não está sentindo adequadamente os odores. E a gustação também tem uma relevância grande e uma interface grande com a olfação. Por quê? Existe uma interface com as oclusopatias? Vai existir. Vamos entender aqui. O que é a gustação? A gustação é a capacidade de sensibilização das papilas que a gente tem na língua por determinadas moléculas. E a gustação associada à olfação vai determinar o quê? O paladar.
Então, quando você não está sentindo o odor adequado, você não tem o paladar adequado. Da mesma forma, se as suas papilas gustativas não estão funcionando adequadamente, você não tem a potencialidade do paladar que você poderia ter. Você não exerce essa plenitude de estímulos para gerar a complexidade do paladar para te dar prazer. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que isso para mim foi novidade quando eu estava estudando isso há algum tempo atrás, ok? Eu aprendi que a gente sentia azedo, salgado, doce e amargo. E quando eu fui estudar agora, eu reparei que existia mais um sabor que eu nunca tinha ouvido falar. Muita gente já ouviu, mas eu tenho que reconhecer que eu nunca tinha ouvido falar, que é o sabor umami. Umami, sim, é um sabor específico e que a gente percebe aqui bem no centro da nossa língua. A gente tem papilas específicas para perceber esse sabor. Sabe quem descreveu esse sabor? Kikunai Ikeda. Sabe quando que ele descreveu esse sabor? Em 1908. Sabe quando que a ciência aceitou que existia esse novo sabor? Quase 100 anos depois. E sabe por que eu coloco isso aqui? Para mostrar para todo mundo, quando eu estou discutindo esse assunto, que é muito difícil para a ciência mudar paradigmas, mesmo que as coisas já estejam mais do que provadas, né? A ciência, na pessoa dos seus cientistas, tem uma dificuldade muito grande de mudar paradigmas, a não ser os cientistas que estão participando daquela nova descoberta. Os que não participaram colocam muitas objeções e essas objeções precisam ser quebradas, né? E demora muito tempo para se quebrar, e isso tem uma relevância grande na qualidade de vida dos indivíduos, né? Bom, voltando à questão da gustação, né? Para que a gente perceba adequadamente o sabor de um alimento, é necessário o quê? Vamos pensar aqui. Eu preciso mastigar. Por quê? Porque eu preciso gerar um contato químico otimizado entre o alimento e as papilas gustativas. Então eu coloco um alimento na boca, eu tenho que triturar ele da melhor forma possível para expor o maior número possível de moléculas e essas moléculas impregnarem as papilas gustativas. Então eu dependo muito de uma mastigação perfeita. Se eu tenho oclusopatias, eu não vou ter uma mastigação perfeita. Então isso já está prejudicando a mastigação, já está prejudicando a gustação. Bom, se eu tenho o alimento triturado lá dentro, eu preciso diluí-lo, né? Eu preciso de ter uma presença eficiente de diluição salivar. A saliva tem que diluir aquele alimento triturado exatamente para amplificar a área de contato dele com as papilas gustativas. Tem que tocar em todas as papilas, na que tem amargo, na que sente amargo, na que sente doce, porque os sabores, eles são compostos de todos esses subitens, né? Então, amargo, doce, salgado, um tem mais doce, outro tem menos doce, outro tem mais salgado, outro tem umami, outro tem... E aí, a composição disso é que vai dar o sabor final do alimento. Então, se ele foi bem triturado e bem diluído, eu vou ter a possibilidade de sentir o sabor dele. E eu preciso do olfato adequadamente funcionante, porque o paladar é o conjunto entre o olfato e a gustação. E o olfato do qual eu estou falando é exatamente o retroolfato, porque na hora que a gente está mastigando, a parte mais posterior do nariz é que vai perceber a exalação, né, daquelas moléculas do alimento por trás e impregnar aqueles receptores que são inervados, que são de responsabilidade do trigêmeo. Então, a retroolfação, que é de responsabilidade do trigêmeo, é fundamental para o estabelecimento final do sabor. E se eu tenho uma maloclusão instalada, eu não vou ter o restabelecimento adequado, ok? Então, eu gostaria de
deixar claro aqui mais uma vez, reforçar mais uma vez que intervir na capacidade de funcionamento da boca de uma criança, desde o momento que ela começa a ter os alimentos introduzidos para ela, mesmo antes de ter dente, é função do profissional que trabalha com o sistema estomatognático, ok? Então, a ortopedia funcional dos maxilares, que é a minha área de atuação e de paixão, ela coloca isso de uma forma muito clara. É preciso atuar mesmo antes de ter dente, porque nós precisamos otimizar tudo de perfeição que a gente puder para que a criança cresça na plenitude da função dela, ok? Amanhã, tá faltando um i aqui, amanhã não, quinta-feira, assista também nesse canal ou via Spotify o nosso OFMcast, o primeiro podcast da UFM do Brasil. Eu espero vocês na quinta-feira, ok?